Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Oi, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Neste dia de hoje que a gente quer conversar, então, sobre a destruição das famílias, né? Antes de mais nada, já curta aí o nosso conteúdo, faça seu comentário, né? Nós não temos robôs, nós não temos patrocinadores, os nossos amigos aí são vocês que nos ajudam a divulgar este trabalho. Então, envie esse conteúdo para os seus amigos, para os seus familiares e nos ajude, então, a evangelizar, né? Se inscreva também no nosso canal, tem um sininho aí do lado, né? Inscreva-se lá, tem um sininho, ative esse sininho, porque toda vez que a gente tiver um conteúdo, este conteúdo então vai chegar até você. E lá, né, eu tenho também, a gente vai jogar todo o conteúdo que eu passo, né, para vocês através do Instagram. Nós vamos jogar para, a gente fez um Instagram separado, né, que é viniciusdias.e. Então todas as minhas redes sociais, com o objetivo de divulgar o canal, vai passar para viniciusdias.e. Então eu te convido também a se inscrever lá nesse Instagram. A gente vai sempre mandando conteúdo, como a gente tem procurado fazer, né? Tal qual aí a nossa possibilidade, a nossa, de acordo com as nossas possibilidades, né? E aí você nos ajude lá também, se inscreva também lá, adicione aí @viniciusdias.e. Né? A gente tem o Instagram, a gente tem o TikTok, tudo com o objetivo, né, e o YouTube também tá com esse nome, né, tudo com o objetivo de divulgar o trabalho do conteúdo, o nosso conteúdo aqui, né, o nosso trabalho. Então se inscreva lá, por favor, é o que nós pedimos aí, a sua contribuição. Pois bem, a gente vai falar hoje sobre a destruição da família. Na mensagem de Fátima, duas coisas chamam bastante a atenção, né? Aquilo que Nossa Senhora diz é muito verdadeiro, é muito real, e é tudo aquilo que veio a acontecer, está acontecendo, está ainda em curso no mundo de hoje, né? Todo mundo sabe da importância que foi a aparição de Nossa Senhora em Fátima, e obviamente as palavras de Nossa Senhora de nenhum modo podem ser desprezadas, mas delas devem ser ouvidas. E com o passar do tempo a gente vai percebendo que tudo aquilo ali se confirmou e continua ainda, né, acontecendo. Ainda nos dias de hoje, já tendo passado aí tantos anos, né, 1917, né, a gente já tem mais de 100 anos da aparição. Então, a gente sabe que na mensagem dela, né, ficou muito, quando ela aparece, também quando aparece o anjo, fica muito, ela diz, né, que a luta final será entre o demônio e as famílias. E isso chama bastante a nossa atenção. Então, o demônio, o foco, então, do demônio vai ser a família. A gente percebe como a família é, então, combatida, né, no mundo afora, por muitas correntes, muitas ideologias, e nós, os católicos, obviamente, precisam defender a família, e a gente vai ver por quê ao longo da nossa conversa. Então, a gente vai tentar traçar um raciocínio para a gente entender mais ou menos o panorama aí no mundo referente às famílias. E outra coisa que ela diz também, né, que nós devemos combater os males espalhados pela Rússia. A gente sabe que naquele período da guerra, tem a ascensão aí do socialismo / comunismo, e como isso é extremamente deletério, como isso foi ruim, né, para o mundo. A gente sabe que hoje em dia, aquele sistema, obviamente, comunista, e o comunismo ele não deu certo enquanto sistema, né, porque é impossível que haja um mercado, não tem como haver um mercado, né, no comunismo, não tem a possibilidade de se estabelecer preços, porque o preço é determinado, então, pelo Estado, não tem competição, então também não tem preço, então não tem produto, então passa todo mundo fome. Nós já conversamos sobre isso anteriormente em outro vídeo, mas o socialismo ele vai se transmutando, né? Ele vai se plasmando de acordo com o tempo, né? Não há essa possibilidade
hoje em dia as economias que se voltaram para o mercado, elas não deram certo, mas para ele sobreviver, então, sobreviveu no campo ideológico, né? Não no campo da economia em si, mas no campo ideológico. Aflorando, então, né, chamando para a luta antes que aquilo que eram os operários que iam fazer revolução, né, agora são as minorias. Então é trabalhado principalmente aí no Ocidente a questão das minorias, né? E um dos objetivos, como a gente sabe, é combater então a família. Então tudo isso está interligado. O socialismo, a gente sabe, combate a família, né? E uma ação, obviamente, demoníaca, uma ação diabólica, né? Eu acho que não tem nada mais diabólico do que a ação do socialismo, a ação do comunismo, né? A ação do mal através do homem. Então Nossa Senhora muito bem nos alerta em relação a isso, e é impossível que nós tenhamos neutralidade quando a gente fala, né, desse aspecto político, desse aspecto ideológico, e nós sabemos aí, como católicos que somos, o socialismo é incompatível com a nossa doutrina, com a nossa fé, né? Isso já foi confirmado e dito por papas, enfim, ao longo de documentos afora da igreja, muitos documentos da igreja, e que isso é um grande mal, né? Representa um grande mal. E aí a gente precisa entender algumas coisas aí sobre o mundo, como funciona a luta de poder pelo mundo, e o que na verdade são esses poderes que reinam aí no mundo e acabam influenciando as pessoas e a vida das pessoas. Pois bem, uma coisa extremamente interessante da gente poder entender é que o maior poder que existe, tudo aquilo que se quer, é dominar a consciência do outro. Então, o maior poder, os maiores poderes que existem, né, são aqueles capazes de entrar na sua consciência, de determinar as suas atitudes sem que você perceba isso. Existem poderes que agem no mundo, né, e vão levando o mundo em uma direção ou noutra direção, né? E aí, claro que existem fatores para além desses poderes que acabam intervindo, né? O próprio Deus muito bem intervém, como a gente sabe, graças a Deus, por ação da sua providência. Entretanto, tem ações no mundo afora, ações desses poderes que vão aí moldando, né, a visão das pessoas, né, a cosmovisão, digamos assim, a visão de mundo das pessoas, e vai levando o mundo para um lado ou o mundo para o outro, o pensamento de umas pessoas para o lado e o pensamento de outras pessoas para o outro. Então, vejam bem, o que é um poder, né? Quando a gente tem a capacidade, como eu falei, quando a gente tem a capacidade de entrar na consciência de uma pessoa, influenciar esta consciência, aquele que tem, ele exerce um poder sobre aquela pessoa. Se você tem, por exemplo, um amigo e que você o admira e ele te fala e você segue as coisas que ele diz para você, de certo modo esse amigo exerce uma influência sobre você. E aí, na sua vida, quando você for tomar uma determinada decisão, a voz daquele amigo vai ressoar na sua consciência para que você vá para um caminho ou vá para o outro caminho. Então, este amigo, né, você o quer bem, ele também te quer bem, creio eu, ele exerce uma influência sobre você, ele tem um certo poder sobre você. E aí nós temos poderes, né? Há poderes no mundo. Muito embora as pessoas achem que o poder financeiro seja o maior deles, elas estão enganadas. O poder financeiro é um tipo de poder e é um poder importante. Ora, se uma pessoa tem dinheiro, ela pode comprar algumas coisas, ela pode comprar pessoas, né, e aí acabar trabalhando através do dinheiro para que um determinado resultado seja conseguido através daquele dinheiro. O dinheiro dá a gente uma sensação de muito poder, né? A pessoa que tem muito dinheiro, ela gosta e ela quer ter dinheiro muitas vezes porque ela acha que ela está se tornando poderosa. Entretanto, apesar de ser, obviamente, o poder financeiro ser um poder importante no âmbito da nossa sociedade, ele nem de longe é o mais importante. Nós sabemos que existe também o poder político, né, que é um poder que existe, né, obviamente está também em todos os países, né, nos mais diversos tipos de governo que existem, mas é um poder também que um prefeito, um presidente, né, a Câmara de Deputados, né, o Senado, determina uma lei e essa lei passa a ter uma atuação naquele país, naquele estado, naquele município, em um determinado território.
Então, isso também é um poder, e é um poder influente, um poder importante no mundo, porque vai determinando aí o caminho, então, daquela nação, para onde vai aquela nação. Nós temos também o poder espiritual. Quando eu digo aqui o poder espiritual, que é um poder extremamente importante, eu não estou me referindo aqui ao poder espiritual no sentido teológico do termo. Como assim? Vinícius, quando você está falando poder espiritual é porque os anjos agem, porque Nossa Senhora age, porque Deus age. Não se trata disso. Quando eu digo aqui sobre poder espiritual, eu me refiro ao poder que umas pessoas exercem nas outras por terem uma confiabilidade espiritual. Por exemplo, se você pegar, se um determinado padre muito influente disser alguma coisa, aquilo vai acabar influenciando a vida de muitas pessoas. Se um pastor muito influente, né, diz alguma coisa e aquilo acaba influenciando outras pessoas. Peguem figuras aí conhecidas, né? Se você pegar, por exemplo, o padre Jonas Abib, né, que já é falecido, mas que certamente ele exercia, né, e mesmo depois de morto, ainda exerce aquilo que ele deixou de trabalho, exerce uma influência muito grande nas pessoas que olhavam para ele como um profeta, como um homem de Deus. Se você pegar aí no âmbito protestante, por exemplo, né, Silas Malafaia, por exemplo, algumas pessoas encontram nele um homem de Deus, e aí escutam aquilo que ele diz, e aquilo acaba influenciando também a vida daquelas pessoas. E este é, então, o poder espiritual. Aquela pessoa que você acredita naquilo que ela fala, você acredita que seja uma pessoa iluminada, né, uma pessoa de Deus, e aquela pessoa acaba também exercendo um poder sobre a sua vida quando você vai tomar uma determinada decisão. E às vezes sem perceber, aquela pessoa, aquela pregação, aquela palavra, o convívio que você teve com aquela pessoa, acaba te influenciando a tomar um caminho ou tomar outro caminho. Esse poder espiritual ele é extremamente importante. O próprio Estado ele é levantado em cima desse poder. Porque tudo aquilo que existe que nós acreditamos, né, que para o Estado existir, o Estado ele é uma abstração, né? Ele não existe. É um conjunto de pessoas que exercem um determinado poder, mas esse poder foi construído em cima das crenças daquelas pessoas. Nós acreditamos na bondade, né, nós acreditamos no bem, nós acreditamos na justiça, nós acreditamos na igualdade. O Estado, então, absorve essas características que estão nas crenças espirituais daquela população, de igualdade, de fraternidade, de liberdade, ele absorve isso. E quando ele absorve isso, ele se coloca como detentor, então, da capacidade de dar às pessoas este poder. Então, o próprio poder do Estado é construído em cima do poder espiritual. A partir do momento em que as pessoas deixam de acreditar neste Estado como o representante das crenças dessa população, então as pessoas deixam de acreditar no Estado. Então, se você tem um Estado que é corrupto, um Estado que é injusto, e se a justiça e o bem estão presentes naquela população, então aquela população muitas vezes vai se rebelar contra aquele Estado. Então, o próprio Estado é construído em cima de um poder espiritual. Né? As constituições se utilizaram, né, da religião com este objetivo. Então isso é uma questão também. E existe um outro poder que muitas vezes ele é muito sorrateiro, ele é quase imperceptível para muitas pessoas, que é um poder também muito grande, muito maior do que o poder financeiro, que é o poder intelectual. Você certamente não conhece muitos dos teóricos que nós falamos aqui, né? Provavelmente não conhece. Mas essas pessoas, muitas vezes, tiveram uma influência, e tem ainda hoje, uma influência muito grande sobre a vida das pessoas. Como se diz, né? A vida dos vivos é determinada por um conjunto de filósofos mortos. Muitos teóricos, pensadores, filósofos, com seus estudos, acabaram influenciando muitas pessoas, universidades, faculdades. E isso acabou moldando a nossa própria visão de mundo. Gente, o poder intelectual é um poder devastador. Muito maior, muito superior ao poder financeiro, por exemplo. A influência que o intelectual tem, que às vezes você nem conhece, às vezes você nem sabe o nome, você nem sabe a importância e a relevância que ele teve, muitas vezes plasma, muitas vezes molda a nossa visão de mundo. Daí a grande importância de nós estudarmos para que outras pessoas
não determinem a nossa maneira de ver o mundo, né? E aí, neste âmbito, né, nós tivemos muitos teóricos aí, o mundo teve muitos teóricos que trabalharam, trouxeram então o socialismo, né? Começando ali com Karl Marx, Engels, mas antes disso outras influências também acabaram sustentando então esses teóricos, né? E aí esses teóricos ditaram então este tipo de governo, né? E aí isso foi se espalhando pelo mundo afora. Mas o socialismo, desde o início, né, com os seus Lenin, Stalin, sempre viram a família como um grande problema. Por quê? Bem, vamos entender isso. Quando você tem a família ela é uma autarquia, ou seja, ela governa a si mesma. Tudo aquilo, a influência de um pai, de uma mãe na vida de um filho é absurda. A criança fica com os pais quando ela é pequena, vai passando então, quando ela é bebê, passa então pela infância, passa então pela adolescência, vai se tornar um jovem adulto e vai sair de casa e vai se casar e formar então uma outra família. A influência de um pai e uma mãe sobre uma criança é muito grande. Então vejam bem, se aquele pai e aquela mãe criam aquela criança com o código moral daquela família, por exemplo, você tem uma família católica ou uma família cristã, então vai ensinar para o menino e para a menina a bondade, a fraternidade, a castidade, ensinar a rezar, vai ensinar a fazer o bem, vai ensinar a fazer a caridade. O Estado não tem poder, ou se tem poder, vai ter um poder muito pequeno, sobre a vida daquela criança. Isso é totalmente contra aquilo que o Estado revolucionário, aquilo que o socialismo quer. Por que o socialismo quer? Dominar a sua consciência, dominar a sua maneira de ver o mundo, mandar em você, que você tome decisões a partir daquilo que eles querem, com o objetivo de aumentar mais e cada vez mais o seu poder. É muito interessante como alguns homens sempre quiseram dominar outros homens. Isso é muito presente. Então, a grande luta de poder no mundo hoje é uma luta porque quem vai dominar a sua consciência? Quem vai dominar a sua maneira de ver o mundo? Quem vai dominar a sua forma de ver o mundo? Então, a família é um grande problema. E desde muito tempo eles já tentam resolver este problema da família, atacando a família para que essas crianças, que são o germe, que são a semente do futuro, venham a ter na sua cabeça não aquilo que o pai ensinou, não a bondade e a religião que a mãe ensinou, mas aquilo que está no ideal revolucionário, que é trabalhar para o Estado, para que as ideias do Estado sejam então infundidas na cabeça daquelas crianças, para que no futuro aquelas crianças só possam e saibam agir e pensar de acordo com o ideal do Estado. E aí eles terão, né? Aí vai se ter, né, a revolução, como eles sempre sonharam. Né? Então, vejam como sempre foi se vocês pegarem um vídeo anterior nosso sobre o feminismo, os teóricos feministas lá de trás já defendiam, então, uma educação pública, gratuita e mista. Porque eles querem educar as nossas criancinhas. Não, eles não querem educar as nossas criancinhas. O que eles querem, na verdade, é fazer fornecer uma escola que, na verdade, não prepare aquele aluno, aquela criança, para o mercado de trabalho. Mas, pelo contrário, coloque ideais revolucionários na cabeça daquela criança. Então, vejam por que os governos, de um modo geral, têm uma preocupação extremamente absurda com a educação. Tudo aquilo que é estudado nas escolas é justamente o Ministério da Educação que vai determinar. Olha o perigo disso. Então, é muito comum que os pais criem os seus filhos, aí chegam em casa, o menino chega da escola, vai pegar o caderninho lá e vai ver absurdos que estão sendo ensinados nas escolas, como problema como a erotização das crianças, por exemplo. Falar sobre sexualidade para as crianças quando elas não têm nem condição de entender do que se trata, e pior do que isso, como eu falei, ideologias voltadas para a erotização de crianças, é isso mesmo, né? Com o objetivo de retirar o poder destes pais de cuidar dos seus filhos. Aí os pais ficam abismados, assustados com aquilo que tem sido ensinado na escola para aquelas crianças.
E às vezes muitos pais vão à escola para poder reclamar do conteúdo que está sendo ensinado, mas que já foi pautado pelo próprio Ministério da Educação, com o objetivo de jogar este germe do mal, jogar essa ideologia na cabeça daquelas crianças. E quando ela estiver adulta, ela vai atender ao ideal revolucionário, vai agir de acordo com o Estado, vai ter a sua consciência impregnada de valores que não são os valores ensinados por aquela família. Ou seja, o Estado não quer que os pais criem os seus filhos, por motivo revolucionário. A gente precisa ficar extremamente atento em relação a isso, justamente porque, como disse, os pais têm uma influência absurda, uma influência gigante na formação de consciência das nossas crianças. O Estado quer muitas vezes fazer o quê? Dominar a consciência, né, das nossas crianças com o ideal, né, socialista, para infundir então uma educação revolucionária. O próprio o fundador do Partido Comunista italiano, né, que é Antônio Gramsci, foi um importante teórico, teve uma influência muito grande no mundo afora. Ele queria, né, ele faz um ataque aí, né, um ataque interessante aquilo que ele propõe, né, para o ideal socialista, e que é extremamente maligno. Ele, contrário à igreja, ele olhou para a igreja, foi interessante o raciocínio dele, né, mas diabólico, maquiavélico, ele olha para a igreja, e aí diz o seguinte: olha, nós não vamos conseguir destruir a igreja. Só que a igreja é o principal obstáculo para a realização do projeto socialista, /comunista, né? O projeto socialista. É o principal entrave, a principal obstrução, aquilo que vai nos atrapalhar. Então, já que não tem como a gente destruir a igreja, porque tem mais de 2000 anos, nós vamos sitiar a igreja, nós vamos infiltrar ali na igreja, e nós vamos simplesmente esvaziar a fé. Então nós vamos ensinar, ao invés da gente falar ali, deles falarem ali de Deus, de pecado, de confissão, de comunhão, né? Vamos esvaziar, retirar toda a metafísica, todo o transcendente, e fazer com que aquilo ali seja, na verdade, uma escola revolucionária, e propagar ali, né, fazer ressoar os nossos ideais revolucionários. Foi muito perspicaz, muito Gramsci ali foi esperto, né? Foi inteligente, digamos assim, mas entendeu e viu na igreja, né, uma que é a maior estimuladora da família, a maior defensora da família, a esvaziar então a igreja. Daí que vem a ideia justamente da teologia da libertação, que é um assunto que a gente mais à frente quer então conversar, quer então falar, né? Já estou separando o material para a gente poder mais à frente conversar então sobre esse assunto. Então, para você ver o nível dos teóricos, né? A gente poderia citar inúmeros teóricos aí que trabalham e trabalharam com o objetivo de estimular mesmo, né, o fim da igreja, o fim da família. E a igreja sempre defendeu a família. Sempre defendeu a família, e por isso é muito atacada por defender a família, como ela sendo má, como não respeitando as minorias e outras coisas mais. Mas a igreja sempre defendeu a família porque sabe que a família é vontade de Deus. Que a família, como eu disse, é uma autarquia, e que ali o pai, a gente tem o pai, tem a mãe, tem os filhos, e aquele pai, aquela mãe tem condição de criar aquelas crianças com uma boa educação, ensinando a rezar, ensinando os valores cristãos, para que dali saiam outras famílias, e assim nós tenhamos um mundo melhor. Não um mundo perfeito, que é defendido pelos socialistas, mas um mundo realmente melhor, né? Dentro da possibilidade da realidade deste mundo ser melhor, porque como nós sabemos com o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso reino não é deste mundo. Então, aqueles pais vão preparar aquelas crianças para o mundo, mas principalmente para o céu. E aí há, como eu disse, né, esse grande trabalho de esvaziamento da igreja, né, esse trabalho de esvaziamento da nossa fé, através de teologia da libertação, através desses ideais socialistas e comunistas que são propagados muitas vezes dentro da própria igreja. Né? Quantos padres por aí, infelizmente, ao invés de... não se fala mais, né, em pecado, né, mas é pecado social.
Não vai se falar mais sobre o que é certo e o que é errado, mas vai defender então a Mãe Terra. E tantos outros absurdos que são feitos por aí, com este objetivo de esvaziar a nossa fé do transcendente, daquilo que é mais importante. Então, sendo a família esse reduto da graça de Deus, esse local que precisa ser defendido, é aí mesmo que o Estado vai agir. O Estado, quando eu digo Estado, estou falando do Estado socialista, o Estado revolucionário, que o Estado vai agir para que essas crianças não sejam criadas pelos seus pais, mas sejam então criadas pelo Estado. E aí, muitas vezes, são colocadas até mesmo a preocupação de, da mais tenra infância, colocar esta criança na escola, na creche, para já apartando, já separando a criança dos seus pais. Porque sabem que a influência para o bem desses pais pode ser muito grande. E daí atacar, né, a família como opressora e outras coisas mais. E aí nós temos um monte de teóricos, como eu falei, né, desse poder espiritual, desse poder intelectual, um monte de teóricos, né, que trabalharam para destruir a família. E há inúmeras ideologias em que uma dos seus pilares é justamente atacar, é justamente destruir a família. Como eu falei, o socialismo e o comunismo desde cedo viram na família um grande problema e aí trabalharam com medidas concretas, diretas para destruí-la. Querendo acabar, né? Se não me engano, Stalin, que quis acabar mesmo com tirar desde as crianças as crianças de casa, desde muito novas, e levando essas crianças para a escola para evitar mesmo esse contato com a família. Então, é uma das ideologias que querem a destruição da família. É a própria ideologia de gênero, nós já falamos, temos um vídeo voltado para isso, né? Essa desconstrução da ideia do masculino e do feminino, que é um ataque frontal, um ataque direto à noção de família, à noção de pai, à noção de mãe, para também atacar, né, com o objetivo também de destruir a família. O próprio feminismo, né, desde o início, né, os feministas, os teóricos feministas defendiam, como eu falei, essa educação gratuita, pública, mista, né, diziam que era para diminuir as diferenças entre homens e mulheres. Na verdade, o ideal era separar a família, os pais, né, das crianças. Este era o objetivo por detrás. Então, o feminismo também, que prega essa insurreição, né? Essa revolta da mulher contra o homem, né? Colocando a mulher como uma grande vítima, né? Tadinha, coitadinha da mulher, e o homem o grande opressor. Sendo que na família, o objetivo, na verdade, ali é do homem defender a mulher, do homem auxiliar a mulher, e da mulher também auxiliar e também defender o homem. Porque, vejam bem, um homem dentro de uma família, casado e com filhos, é muito mais forte, muito mais poderoso do que se ele larga a sua família e vai ver mundo afora. Uma mulher no âmbito da sua família, com o seu marido, com os seus filhos, é muito mais forte e aguenta muito mais as dificuldades da vida, do dia a dia, se ela tem uma família boa, uma família estruturada, do que sozinha, ou uma mãe solteira, porque a criança, na maioria das vezes, vai ficar com a mãe. Então imagina a mãe criar esses filhos sozinhas. E os filhos são muito melhores, têm um psicológico muito melhor, são muito mais felizes quando são criados dentro de famílias estruturadas. Então, para a própria felicidade das pessoas, nós precisamos de famílias. Para que este mundo seja estruturado, nós precisamos de famílias. Então, por que atacar a família? Por que querer destruir a família? Como o Estado revolucionário tem este intuito, né? Então, a própria cultura gay também, não digo da homossexualidade em si mesma, mas a cultura gay apregoa, diz isso aos quatro cantos, é pilar deles também, da revolução que eles querem fazer, é acabar com a família, é atacar a família. E a própria revolução sexual, desde o início, né, já tinha ali, como eu já disse, né, o germe com o objetivo da destruição familiar. As pessoas que defendem o aborto
esse direito da mulher, esse direito da mulher de abortar, também estão indo contra, atacando frontalmente a família. E os próprios métodos contraceptivos, muitas vezes, podem ser utilizados também com esse objetivo de estimular os casais a não terem filhos. Isso precisa ser visto, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que muitas vezes está por detrás dessas bandeiras que são levantadas. Então, não tem ninguém querendo defender, o Estado está querendo defender o seu direito, a liberdade feminina, o amor às mulheres, a igualdade, de modo nenhum. Ele está querendo aumentar para cima de nós o seu poder cada vez mais. Então, para que casais? Não precisamos de casais. Agora a gente pode ter relações sexuais sem ter filhos, sem gerar criança, sem esse problema que é uma criança. E a gente pode implementar, então, a revolução. Então precisamos ficar muito atentos a essas bandeiras que são apregoadas. E esse estímulo mundo afora que é aos casais não terem filhos. Caso se vocês se casarem, então não tenham filhos. Não engravidem. Não cuide dessas crianças. E se vocês cuidarem dessas crianças, se vocês forem ter filhos, quem vai cuidar desses filhos é o Estado. E na cabeça dessas crianças nós vamos meter os nossos ideais, para que essas crianças, que serão os adultos do futuro, sejam a massa de manobra para a revolução, para que nós aumentemos o nosso poder. E as pessoas, a comunidade, seja cada vez mais oprimida. E Deus sempre defendeu, sempre quis a família, a defesa do homem e mulher que serão uma só carne. E como a família, como eu falei, é melhor, como as pessoas são mais felizes no âmbito das famílias, né? E aí nós temos, né, pessoal, como a nossa saída, aí, como o nosso auxílio, como o nosso escudo, como a nossa proteção, como a proteção das nossas famílias, desse plano diabólico de destruição das famílias, Nossa Senhora já nos alertou, já nos avisou, combateu os males espalhados pela Rússia, leia-se socialismo. Combater, a luta final será entre o demônio e as famílias. Então veja como, né, os socialistas, os comunistas têm trabalhado dia e noite e dia, para destruir a família, que é um projeto de Deus, que Deus quis, que Deus sonhou. E como isso, então, infelizmente, é trabalhado. Mas nós temos parâmetros, nós temos auxiliares, nós temos a Sagrada Família. A nossa referência, Jesus, Maria e José. É a família mais perfeita de que nós temos notícia. De uma família de castos, puros, obedientes a Deus. E é essa o mais importante aqui, né? De nós lembrarmos neste conteúdo, nessa aula da Sagrada Família, é justamente essa obediência a Deus. Porque o ideal revolucionário, ele prega, né, a insurreição, a revolta. Nós vamos quebrar o mundo e nós vamos fazer um mundo melhor, tal qual a nossa vontade. Não. De nenhum modo. Não vamos quebrar o mundo. Nós vamos tentar fazer um mundo melhor, sim, dentro da possibilidade da realidade, mas com os nossos olhos no céu, na outra vida. Essa família que nós temos aqui é apenas o prenúncio ao início da nossa família celeste, que é a família de Jesus. Quem é então a família de Jesus, como ele nos ensinou? É aquele que faz a sua vontade. Então é isso que nós devemos fazer. Este é o pai, a mãe, o filho ideal. Aqueles que obedecem, que fazem a vontade de Deus. Jesus, Maria e José, os três obedientes a Deus Pai. Os três obedientes a Deus. Jesus é Deus, mas obediente a Deus. Em que ele sobe na cruz por livre e espontânea vontade, mas porque Deus quis. Veja que loucura, né? O pai pede o filho para ele subir na cruz e morrer e sofrer. E o filho, de modo obediente, segue. Nossa Senhora, que tinha os seus projetos de vida, é então convidada a criar o Filho de Deus. Se tornando, entre aspas, uma mãe solteira, porque Deus não se materializou ao lado dela para dizer, olha, essa é a minha esposa e esse é o meu filho. Confiou na providência de Deus, quem enviou então São José. E ela, obediente a Deus, diz ao anjo, eis aqui a serva do Senhor, faça em mim a tua vontade. E São José, que abriu mão de si, das suas próprias vontades,
para fazer então a vontade de Deus, seja sendo um homem casto e puro, respeitando e amando Nossa Senhora, respeitando Maria, respeitando o menino e criando e cuidando desse menino, num projeto que não era dele, mas um projeto que era de Deus. Então, 3 obedientes a Deus, 3 antirrevolucionários, 3 que não tentaram destruir o mundo e fazer o mundo melhor, mas que simplesmente se entregaram a obedecer à vontade do Pai. A humildade. Esta é a verdadeira humildade. É aquele que se submete à vontade de Deus. O verdadeiro humilde não é aquele que fala baixinho, não é aquele que olha para baixo. Diz Santo Agostinho, o humilde em relação ao ser é aquele que aceita a vontade de Deus. Então, por mais amarga e mais difícil que seja as circunstâncias da sua vida, por mais difícil muitas vezes que seja aquilo que Deus te pede, aparentemente pode ser que Deus te peça, né? Abre mão disso, abra mão daquilo. Obedeça a Deus. Obedeça à vontade dele, por mais amargo e mais duro que seja, obedeça à vontade do Pai. Ela é melhor para você. Ela é a única capaz de te dar alegria, te dar felicidade, te dar satisfação. Ela é a única capaz de realmente fazer o mundo um pouquinho melhor e é ela que vai te levar para o céu. A escada para o céu é a obediência a Deus. Então a família perfeita, a família ideal é a família do homem obediente a Deus, da mulher obediente a Deus e dos filhos criados nessa obediência, que também são obedientes ao Pai. Sejamos obedientes e não revolucionários. Por mais difíceis que as circunstâncias estejam, aceitemos a realidade, abracemos a nossa cruz e juntemos, unamos o nosso sofrimento ao sofrimento de Jesus. Jesus poderia também se revoltar contra o Pai. Que diacho de destino que é esse que o Senhor quis para mim? Que diacho de vontade é essa que o Senhor quis para mim? Subir numa cruz, receber cusparadas, já começar pelo nascimento, né? Eu nasço numa manjedoura, sofro durante a minha vida, sou tentado, prego o evangelho, sou perseguido e a cereja do bolo, né? Sou crucificado e maltratado. Ele poderia ter se revoltado, ele poderia ter colocado o dedo na cara do Pai, mas ele quis submeter à vontade de Deus. São José poderia não ter aceito e largado aquele menino, ter largado Maria. Eu não vou criar, não. Quem pariu Mateus, que embale, o filho não é meu. Mas ele obedeceu à vontade de Deus. E Maria poderia falar, não, eu prefiro ficar casado com São José, ter a minha vidinha aqui, tá melhor do que arrumar esse problema aí de ser mãe, né, de um Deus, mas que não me deixa sem pai, aparentemente. Mas ela obedeceu e Deus honrou. E Deus mandou São José. Então, é a obediência. A obediência a Deus. Então, se tem uma palavra de ordem que o Senhor nos dá neste vídeo, nesta noite de hoje, neste dia aí que você está vendo, não sei quando, é que nós devemos obedecer à vontade de Deus. Então, não abandone a sua família. Por mais difícil que esteja, por mais complicado que esteja, não abandone o seu lar, não abandone a sua família para viver uma mentira, para ver uma mentira da sua imaginação, de uma vida perfeita que o demônio te inspira, mas que não é real, que não é verdadeira. Então a família é sempre, será sempre a nossa opção, será sempre o caminho, né? E aí, pessoal, entendamos então, né, o casamento, não como imaturidade, mas como via de santificação. É extremamente importante, extremamente necessário que os casais, que os namorados sempre entendam o casamento como a via de santificação, como a vontade de Deus. E ao longo do tempo, ao longo do dia, ao longo da vida, na dura realidade do dia a dia, entendendo que ali você vai se santificando, ali você vai se entregando e fazendo a vontade de Deus. Quando nas discussões, você, ao invés de discutir, de falar, você silencia e guarda no coração. Quando a criança chora na madrugada, você se levanta humildemente e deixa sua esposa dormir e vai cuidar daquela criança que está chorando. Quando você trabalha, então, com todas as dificuldades, sol a sol, dia a dia, para criar e cuidar bem dos seus filhos. Entenda o casamento não como um parque de diversões, mas como única e exclusivamente uma via de santificação, a maneira que Deus quis para a sua vida,
para te levar para o céu. Então por mais difícil que seja, a difícil arte da convivência. Ah, Vinícius, eu tô casado, mas a gente briga muito. Claro que briga. Vocês dormem juntos, acordam juntos, tomam banho juntos. Problemas do dia a dia, dificuldades de todos os dias. Claro que vai ser difícil. Ninguém se suporta tanto tempo junto, não. Vai ter atrito mesmo. Mas ao invés de se rebelar, de se revoltar, que é aquilo que por essência é diabólico, rebelar-se, revoltar-se. É isso que o ideal socialista prega, é isso que o ideal socialista diz. Nós não estamos satisfeitos com esse mundo, nós vamos quebrar este mundo, nós vamos fazer um mundo melhor. O problema é que, não conhecendo o mundo que nós vivemos e a realidade ao qual nós estamos submetidos, nós quebrando o mundo, fazemos um mundo muito pior do que ele já é. Porque este mundo já é corrompido, não tem jeito. Então, aceitemos a vontade de Deus, o casamento, como uma via de santificação. E não como um parque de diversões, que vai ser tudo maravilhoso, em que você vai viver apaixonado eternamente. Não é aquela, não vou ter filhos porque eu quero, vai atrapalhar o meu relacionamento, vai atrapalhar o meu casamento. Vou ter filhos porque eu tenho ciúmes da minha esposa ou do meu marido gostar mais do filho do que eu. Tem gente nesse nível. Né? Eu não vou ter filhos porque vai atrapalhar, eu vou ficar com o meu corpo mais feio, poderia dizer a mulher. Não vou ter filhos porque isso vai me atrapalhar a viajar. Não é assim de nenhum modo. É via de santificação. Se você não consegue enxergar o casamento como uma via de santificação, mas enxerga como um parque de diversões, você está no lugar errado. Se você entende o casamento como, disse por aí, um alvará de cruza, vou casar para eu poder para eu poder viver a minha vida sexual maravilhosa, perfeita, você está extremamente enganado, porque do outro lado existem muitas dificuldades. Quantas pessoas vêm a mim, e dizem, Vinícius, eu vou casar porque para acertar a minha vida, assim, tudo bem, com Deus, isso mesmo, porque aí vai ser melhor, porque na minha vida sexual, não, você vai ter dificuldades também, ainda que casados, na vida sexual, e isso é extremamente frequente, de noite, dia. As pessoas muitas vezes me procuram para conversar sobre isso, e às vezes dizem que vão se casar com este objetivo, não resolve, não adianta. Não é este o objetivo do casamento. Não é este o mais importante. Se você se casar com este objetivo em si mesmo, você vai se frustrar, você vai ser infeliz, você vai ter um casamento infeliz. Há pouco tempo atrás, veio um rapaz com essa mesma conversa comigo, Não, Vinícius, vou casar agora porque eu tenho muita dificuldade aí na sexualidade, vai me ajudar porque eu vou casar. E aí, pouco tempo eu falei, rapaz, não é assim, não entendo o casamento dessa maneira. Isso é uma via de santificação, é vontade de Deus. Pouquíssimo tempo depois ele vem a mim, dizer sobre as dificuldades que estava tendo na sua vida sexual. Pois é, se você se casou com este objetivo, então você vai se frustrar. Via de santificação, pé no chão, dureza, dificuldade, combate, sofrimento, oração, obediência à vontade de Deus. Sejamos nós, celibatários ou casados, obedecer em tudo à vontade de Deus, que é o nosso Pai. Homens e mulheres obedientes, que sabem colocar, que sabem carregar a própria cruz, superar as dificuldades, superar os desafios, com o auxílio, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. A Sagrada Família é uma família sagrada, porque é uma família obediente. Então vamos, através do dom e da graça da obediência a Deus, sacralizar cada vez mais as nossas famílias. Rezemos então uma Ave Maria pela santificação do nosso Brasil, pela santificação das nossas famílias e pelo fim e pela confusão dessas ideologias que tentam dia após dia destruir as nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.